Olá, seja bem-vindo ao Sempre um Papo, esse projeto de promoção da leitura, criado pelo jornalista Afonso Borges há 37 anos. Nós estamos aqui no nosso canal no YouTube. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Aqui no nosso canal você encontra também diversas gravações com os mais diferentes autores e autoras sobre múltiplos livros. E acompanhe também o Sempre um Papo nas redes sociais, é o @Sempre um Papo. O Sempre um Papo é patrocinado pela CEMIC e agora vamos à vinheta do nosso patrocinador. A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. A cultura é uma energia que gera movimento, energia que conecta, aproxima, emociona, que toca cada um de nós de um jeito diferente. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Oi, Lierte, seja muito bem-vindo ao Sempre um Papo. Oba, tudo bem, Letícia? Tudo jóia com o senhor. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí felizes com participar aí no Sempre um Papo e agradecer ao Afonso e parabéns pelos 37 anos de programa, ao Alexandre e a você aí que vai conversar com a gente, tá? E toda a equipe do Sempre um Papo, né? Nós que agradecemos por você estar aqui hoje com a gente. E hoje a nossa conversa é com Lierte Ferreira Pena sobre o seu livro Poesias. Ma- E hoje a nossa conversa é com Lierte Ferreira Pena sobre o seu livro Malícias, Alícias e Poesia. O Lierte, que ele se formou em Engenharia Eletrônica pela FEI, ele participou de várias antologias poéticas e da Semana dos Talentos, realizada no Sesc Pompeia, com artes plásticas e poesia. Também publicou um livro experimental, Tempo Templo, e um livro infantil, O Menino que Empinava o Sol. Atualmente, o autor possui 8 livros prontos para serem editados, que abrangem poesias, contos e novelas, além de trabalhos em artes plásticas e performance. Então vamos lá, Lierte, falar sobre seu livro Vamos lá. Malícias, Alícia e Poesia. Na verdade, antes eu queria falar sobre a sua trajetória mesmo, né? Porque esse livro ele nasceu de um projeto de declamações de poema no YouTube, é isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. A gente começou no YouTube, né? Aí a gente deu uma imagem dinâmica para leitura, tudo, né? Com música, com declamação. E aí a gente resolveu transformar isso, a gente viu que estava legal, resolveu transformar isso em livro. E o seu canal no YouTube, ele é Engenheiro Poesia, né? Afinal, o senhor também Isso, é isso. engenheiro. E como que o senhor concilia a escrita e a engenharia no seu dia a dia? Bom, agora ficou mais fácil para mim, né? Que eu acabei de me aposentar, né? Mas era uma luta sempre, né? Mas a poesia sempre era um conforto, né? Naqueles dias mais muito técnicos, vamos dizer assim, né? Dentro da engenharia, a gente tinha um refresco com a poesia, né? Então a gente convivia bem com as duas coisas, né? Entre o trabalho, né? Uma coisa mais técnica e uma coisa mais terapêutica, né? Que era a escrita e a poesia. E como que a engenharia influencia o senhor na sua produção literária? Não só nesse caso que a gente está falando de poesia, né? Mas, por exemplo, o senhor também tem um livro infantil. Eu gostaria de saber como que a engenharia te influencia. Então, eu sempre gostei muito, né? De físicas, né? Física e matemática, a gente sempre gostei, né? Tanto é que eu fiz engenharia, né?
E aí a influência ele cai, né? Quando a gente está falando, às vezes cai coisas que são técnicas, né? A gente não dificulta isso para o leitor, mas a gente põe coisas que são técnicas, que fala, às vezes até do espaço, né, da outros planetas. A gente convive com isso, então eu faço essa mescla bem tranquilo, né? Sem dar muito problema para o leitor, né? A gente faz esse meio de campo aí certinho, né? E quem pode dizer se está bom ou não são os próprios leitores, né? Uhum. E aqui na sua biografia mesmo, no próprio livro, ela diz que o senhor possui grande interesse pela poesia, escultura e pesquisas científicas. Como que o senhor acredita que isso te ajuda a criar, na sua linguagem poética? Porque a gente falou de engenharia e agora a gente já está falando uma coisa que está no seu próprio livro, né? Que é poesia, escultura e pesquisas científicas. Então, ajude muito, né? Eu acho que nem, por exemplo, eu estou com esse livro, né? Tempo por Tempo, né? Que é esse livro aqui. Ele tem Uhum. muito, às vezes eu estou falando do carbono, né? Que é uma coisa científica, tal, né? E é um exemplo que eu estou te dando, né? E a gente convive com isso muito bem, né? E não entra no mérito, né? Assim, não entra na questão de confluência de coisas, né? Ela fica bem palatável, né, para o leitor, né? E para a gente que está fazendo a criação no momento, ela é uma coisa que sai muito espontânea, né? Visto que a gente às vezes já tem aquele pré-conhecimento na área científica e técnica, né? E o senhor até falou aí do tempo, e eu queria saber o que que ele diferencia, o que que esse seu livro agora, né? Malícias, Alícias e Poesia, se diferencia dos seus trabalhos anteriores. O Tempo Tempo foi o primeiro livro que eu lancei, né? Foi um livro meio experimental, né? Ele palavras, né? Ele anda dentro das páginas do livro, né? E ele não tem posição certa. O livro às vezes encontra rasgado, né? Pintado, né? Porque ele conta, tempo por tempo, ele conta a trajetória humana, né? Então, desde lá do nascimento Adão e Eva, e ele vai ao longo do tempo, né? Em cada momento. Então, são flashes, né? Como se fossem fotos diferentes em cada situação humana, né? E aí eu quero crer que essa evolução seja positiva, né? Seja para o bem, né? Então, vai tropeçando o tempo todo, vai caindo. Se você olhar o livro, as páginas, ela começa, depois volta para trás, começa, volta para trás, né? Por que isso? Porque assim são os seres humanos, né? Tá indo bem, volta para trás, volta, vai, entendeu? Mas ao longo do tempo ele vai seguindo, né? E essa é a evolução humana, né? Então ele conta essa trajetória aí. E falando desse seu livro atual, né, o mais recente, de onde surgiu a ideia para esse nome, Malícias, Alícias e Poesia? É interessante, porque na verdade, então a gente sentiu, né, que eu queria um livro, queria produzir um livro bem palatável, né, com o público em geral, né. Então, na verdade, eu queria contar uma coisa mais descontraída, mais meio malandra, né. Essa era a ideia inicial do livro, né. Mas aí eu fui verificando, né, tanto é que tem malícias, né. Então, malícias, alícias, né, mulheres e poesia, né. Aí eu fui dando uma pequena modificada e construí esse livro da maneira que eu achei que ficou da melhor maneira que a gente conseguiu fazer, né? Então, Alícia não é nenhuma pessoa específica? Podemos dizer que são as mulheres, né? E esse livro, o senhor acha que foi uma espécie de homenagem para as mulheres, assim? Como que foi essa ideia? Na minha poesia sempre tem homenagem para a mulher, né? Não tem, né? Inclusive tem outro livro que fala muito da mulher, que é esse aqui, né? Tô aproveitando, fazendo propaganda aqui, né? Palavras de Mulheres, que é justamente isso. É uma.
é um livro que ele fala, ele faz uma comparação, né, entre a mulher e o homem, né, um, um embate, né, que tem entre o homem e a mulher, e o poeta e a palavra, né? Então, ele faz, ao longo dos versos, ele vai comparando sempre isso, né? Que a mulher é a palavra e que o homem tem que se lidar com isso, né? Trabalhar essa mulher, assim como o poeta tem que trabalhar a palavra, né? E aí ele entra nesse embate ao longo de todo o livro, né? E como que foi para o senhor, enquanto homem, escrever um livro que fala tanto sobre essa questão feminina? Não, eu acho formidável, né? A mulher eu não sei se vão me condenar, mas talvez o ser mais evoluído da Terra, né? Que é diferente do homem, só que as mulheres não podem se vangloriar disso, né? Tem que dividir isso com os homens, né? Mas tudo que representa a mulher, toda fisicamente, organicamente, emocionalmente, né? Então, para mim é muito tranquilo isso. Não tenho nenhum problema com isso, não. E o livro, ele apresenta alguns momentos de humor, assim, até essa questão da malícia no título, né? Tem uma questão meio malandra, assim. Como que o senhor E, se muniu, assim, do humor nesse livro? então, eu até tenho trechos de humor, né? Que é um tipo de uma descontração ao longo do livro, né? Ao longo dos poemas, né? Então, sei lá, eu estou falando uma coisa e eu dou uma brincada, né? Deixo um leve humor ou nos versos ou no próprio poema como um todo, né? Isso seria para dar essa tranquilidade na leitura, né? Porque a gente propôs nesse livro dar essa descontração, né? Dar essa coisa mais sentimental, né? Coisas humanas, né? Que são o humor, o sentimento, o, o amor, o embate com a vida. É assim que a gente tentou focar esse livro, mas de maneira não muito pesada, né? Não muito profunda, né? Porque a ideia era dar essa maciez ao longo da leitura, né? Eu percebo que em mais de uma resposta o senhor disse a gente. Quem seria a gente? Tem algum outro nome além do nome do senhor por trás desse livro? Olha, a minha esposa participa muito desse livro, né? Mas a gente está generalizando, né? A gente, para não falar muito eu, a gente falou a gente, mas na verdade tem a participação dela em toda a criação, sempre ela está participando. Tanto é que eu faço a dedicatória a ela, né? E além da dedicatória que o senhor fez a ela também escreveu o texto, né, aqui na contracapa do livro. Iraildes Macedo, né? Ela fez uma introdução. O senhor E gostaria de ler a introdução para a gente? vamos ver, né? Deixa eu ver. Vamos ler. Na verdade, quando ela fez essa introdução, foi como ela percebeu o livro, né? Entendeu? Então ela falou, então faça isso, ponha no livro, né? Malícias, Alícias de Poesia é um livro para pessoas que buscam explorar o sentir e se perguntam, de novo, até onde sou capaz de viajar meus sentidos. Sem drogas de nenhuma espécie, sejam ilícitas, religiosas ou medicamentosas. Pessoas que buscam uma viagem leve pelo respirar, simplesmente ser. Não é necessário veículo físico ou sensorial externo. Velhos buscam a jovialidade de sentir e os jovens buscam a maturidade dos sentimentos. E uma coisa que eu acho interessante é que no final a Iraildes ela escreve sentimentos com letra É, maiúscula, né, com S maiúsculo, que realmente tem muito de sentimento, né, no seu livro. isso tem, a gente quer trabalhar isso, né? Ao longo do processo da criação, a gente criou várias situações diferentes, né? Inclusive, como você leu aí no começo, né? Vários livros, né? Que a gente tem em cabeça, né?
na cabeça para construir vários livros, né? Inclusive, tem um livro que a gente já está em andamento, para dizer finalizado, que é um tipo, a gente está construindo tipo um épico, né? Um livro épico, né? Vai ser uma trilogia, né? Que a gente vai trabalhar isso, né? Entendeu? E Não. esperamos logo sair esse livro. Ah, sim, espero. E em breve, quem sabe o senhor não volta aqui, eu sempre um papo com esses futuros Ah, se livros. Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos Mas juntos. essa, inclusive, aqui é uma publicação própria, né? Digamos assim, a editoria é do próprio autor, que no caso é o senhor. E o senhor acredita que o fato de ter sido uma publicação própria permitiu que tivesse um pouco mais de liberdade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Esse livro, a gente, conversando com as pessoas que nos estavam ajudando nisso, né? A gente trabalhou paralelo, eles sempre nos consultavam, né? Então, tem muito a ver com a gente, né? Inclusive, a capa foi uma sugestão da gente, né? A gente fez essa sugestão da capa, né? E as cores e tudo foi uma sugestão nossa. E a gente queria uma coisa estilizada, né? Então, a gente achou perfeita essa capa aí, né? Ficou muito bacana. É uma espécie de um pássaro aqui na capa. Isso, é um pássaro. Parece ter várias penas, né? Isso, é um E pássaro, até, uma águia, né? sim. É uma águia, né? Uma águia tem muito sentido da liberdade, né? Entendeu? Então, era essa ideia que seria transmitido inicialmente, né? E de onde surgiu essa ideia de fazer uma publicação independente? Então, na verdade, todas as minhas publicações ainda estão sendo independentes, né? Tanto tempo por tempo, né? E todos eles, né? A gente faz uma produção independente. Não sei, nunca. Eu até preciso procurar uma editora. Se procurar uma editora para a gente trabalhar junto, né? E visto que a gente tem outros projetos, a gente trabalhar isso de maneira para evoluir, né? Evoluir o projeto do poema, dos poemas, né? Então eu precisaria realmente, tenho até pensado mais seriamente nisso. Mas nunca me preocupei, a princípio, com a editora, né? E o projeto editorial, né? Aqui a questão até de diagramação, o livro ele é cheio de desenhos, né? Grafismos ao longo E, dele. É, é da sua autoria? não, esse grafismo não foi da minha autoria, né? Esse daí Uhum. foi uma sugestão deles que eu aceitei porque eu achei que ficou muito bonito, né? Dá um movimento, né? Sim, Eu não sei se sim. você percebeu nesse livro aí, e mais o tempo, as palavras são diferentes, né? Lembra que a gente estava analisando aí? Eu gosto muito de arte plástica, né? Gosto muito. Uhum. Na verdade, eu uso, né, a palavra no, no papel, a posição dela como uma coisa fluídica, né? Eu gosto de fazer isso, né? Aí o espaçamento acaba sendo uma espécie de acentuação também, né? Então, eu gosto de trabalhar um pouco assim, né? Para dar fluidez e essa questão visual, né? Plástica é diferente na literatura. Lierte, inclusive falando sobre essa questão da liberdade no papel, digamos assim, a disposição dos versos, ela é bem livre, como o senhor bem falou. É, o senhor bebe da fonte da poesia concreta, sim, na hora de fazer esses versos, ou é uma escolha propriamente do senhor que não tem relação com Não, esse eu pensamento? conheço, né? Conheço a poesia concreta, né? Achei que a ideia dos autores, Haroldo, Augusto, Décio, foi sensacional, né? A criação deles, né? Mas não, a origem não é essa, né? A origem é mais de artes plásticas mesmo, né? Inclusive, eu tenho alguns desenhos que eu chamava até de tipo uma literatura
plástica, né? Eu dava esse nome, né? Não sei se vai ficar confuso isso, mas eram os desenhos que eu fazia, né? E esse desenho era como se fosse uma leitura que você estava fazendo desses desenhos, né? É uma coisa que ainda pretendo editar isso aí, né? Mas a gente fazia vários desenhos, como é o desenho da capa desse desenho aqui, ó. Esse é um dos desenhos. Não sei se vocês estão enxergando bem aí, né? Então, é um desenho que a gente vai fazendo assim, e aquele próprio desenho já é uma ideia de coisa, como se fosse uma coisa escrita, né? Então, você faria o livro escrito, desenhado, não escrito, mas seria como se fosse escrito. Seria essa ideia que a gente teve aí. Então, acima de tudo, também tem um Lierte desenhista aí. Inclusive o livro, esse livro aqui, eu estou deixando aqui, que eu já vou te mostrando, né? Esse livro aqui, e desenhista era menina, né? A desenhista está aqui, que é a minha filha que acabou fazendo o desenho. Eu sou mais, eu procuro um estilo na arte, né? Eu não sou muito para desenhar, eu sou para criar né, tanto os desenhos eles ficam mais soltos, né? E eles não têm esse compromisso do desenho em si, né? E falando dessa questão dos estímulos da arte que o senhor mencionou, de onde saem esses estímulos, assim? Tem alguma arte que inspira mais o senhor do que outros? Aqui a gente está falando agora do desenho, né? Tem a arte da poesia, da Sim, escrita, sim. com certeza, e da escultura, como está bem aqui no livro do senhor. Mas tem alguma específica, sim? Não, não, eu acho que toda arte me agrada, né? Arquitetura, artes plásticas, que é o que eu mais gosto, né? Mesmo desenhos, né? Mesmo arte visual, né? Então, tudo isso me agrada, né? Tudo isso não tem nenhuma específica, não. Eu navego por todas elas aí tranquilo, sem me apegar a nenhuma, não. E falando sobre inspirações, assim, na literatura, algum autor ou autora te inspira mais, seja na prosa ou na poesia? Ah, eu acho que tem alguns, né? Eu acho que Vinícius é um que sempre me chamou a atenção, né? Carlos Drummond, João Cabral, né? Gostei muito de ler Dante, né? A Divina Comédia, né? Eu sou um leitor da Bíblia também, né? Basicamente, esses livros é uma orientação para mim, né? Mas, dentre esses, a gente vê ler outros que sempre tem. É difícil você não ler e não ser influenciado, né? Talvez tenha aí, a gente nem saiba, né? Inclusive, eu tenho um outro projeto meu que eu estou chamando aos mestres, né? Então, eu faço imitação de vários poemas do Vinícius, falo da Semana da Arte Moderna, né? Então, eu falo fazendo uma homenagem aos mestres, né? Mais da literatura brasileira, né? Porque é onde a gente convive, né? Em português, mas é uma homenagem aos nossos queridos mestres, poetas e escritores, né? Então, o senhor gosta muito das homenagens, né? Porque esse livro do Malícias, Alícias e Poesia, ele também é uma homenagem para as mulheres, e agora o senhor está falando de uma questão de homenagem aos autores. Para que nós vamos carregar homenagem para nós mesmos? Né? É melhor dar para outras pessoas carregarem, né? De fato. Então, então é gostoso, sim. A gente faz isso aí com muita alegria. E outras coisas a gente carrega, né? Que são coisas nossas, mas a gente faz com bastante alegria de passar essas homenagens para as mulheres e para os nossos amigos poetas também, né? Mestres, né? Não, de fato, muito bacana pensar por esse lado. E até falando assim, né, nessa questão de homenagem às mulheres, qual que é a mensagem principal que o senhor gostaria de passar com o livro? Tem alguma? E com o livro, eu acho que a grande coisa nasceu da linguagem, né? Eu acho que o mundo padece muito de falta de linguagem, né?
fala-se muito, mas não tem linguagem inteligente e sensível, né? Né? E seria muito bom, né? Por isso que eu também enveredei muito por esse caminho, né? Então, inclusive, eu fazia algumas coisas, às vezes eu via que eram umas coisas mais filosóficas, né? Que eu tenho também, né? Às vezes você vai ver um poema mais filosófico que outros, né? Mas eu achei que a poesia seria a linguagem extrema, né? Onde que a linguagem alcança seu ápice, né? Nada vai definir mais o ser humano do que a própria poesia, né? Porque ali você fala sentimento, você não tem, por exemplo, quando você fala um texto filosófico, você fica amarrado à busca daquela verdade, daquilo que você está falando. Na poesia você não tem, você só fala aquilo, é a sua verdade, e você não tem, não um comprometimento, você tem muito comprometimento, só que você não tem a necessidade de estar provando aquilo, né? Então, eu acho que a poesia veio para nos trazer liberdade, né, em relação à criação. Por isso que eu faço mais poesia do que outras coisas, né, porque é o ponto máximo da liberdade humana, né? E a coisa mais bonita que você tem é justiça e liberdade, né? Você ter liberdade para... não dá para negociar, né? Então, eu acho que os poemas vêm bem disso aí, né? E E a o gente senhor não deixa menciona. de estar, e a gente não deixa de estar vinculado à verdade, à busca da verdade, né? Porque não vamos encontrá-la, mas, né? Inclusive eu escrevi isso, mas não vamos encontrá-la, mas ela a nossa missão é buscar essa verdade, né? E o que é essa verdade da qual o senhor diz? Então, a verdade é uma coisa, espécie de Maria movediça, né? A gente não tem nós estamos filosofando agora, né? Nós não temos uma coisa muito certa, né? Alguém disse que a verdade está espalhada, né, entre as pessoas, e é verdade isso também. Mas essa é uma coisa da busca interior, né? A verdade você só vai encontrar buscando interior, mas não é meditando, não estou falando isso, não. É uma busca que você se pergunta, né? Como que são as coisas, como que é a realidade, né? E você vai descobrindo, vai se desdobrando em cima dessas perguntas que você faz. E isso nasce nos poemas também, né? E os poemas vêm que revelam, ele vem te dizer as verdades, né? Então, se você lê, estou falando no meu caso, mas qualquer poema, qualquer, né? Você lê qualquer autor, você vai percebendo que ele vai revelando as coisas que são verdade, né? Não só para ele, que acaba sendo uma verdade humana, porque somos humanos todos, né? E essa questão, a gente entrou agora num campo mais filosófico, né? Então, tem algum tema, né? Pensando agora, assim, devaneios, que que o senhor gostaria que os seus leitores refletissem a respeito? Eu volto para falar da linguagem, entendeu? Por que da linguagem? Eu vou ter que explicar, Letícia. É assim, a linguagem, né? Inclusive, você vai deve ter poemas assim que falam disso, né? Porque você não pode usar a palavra de maneira indevida, entendeu? Porque é tipo uma flecha que você está sempre atirando. A palavra está saindo, ela não, uma vez atirada, não volta, né? Então, é muito importante que ele se reflita, né? E nós, na língua portuguesa, no Brasil principalmente, a gente está perdendo o vocabulário, né? A gente não está sabendo mais nem conversar direito, né? Então, essa busca se pegar uma palavra, né, qualquer, seja ela qualquer, e esmiuçar e entrar dentro dessa palavra e tirar coisas, né, dessas palavras, que deve ter poema falando até disso de maneira mais suave, né, é importantíssimo, né, acho que todos nós temos que fazer isso, né, entrar nessa reflexão sobre o verbo, né, que o verbo é uma palavra que é uma ação, né, e sobre as palavras em gerais, né, que são substâncias ou ideia de coisas, né? A gente tem que entrar nisso mais profundamente e refletir dentro da gente mesmo. Agora, fui bem filosófico, né?
E então o senhor aqui, quando o senhor fala de estrutura, de escultura, perdão, a gente pode dizer que o senhor então é um escultor de palavras. Pode-se dizer sim, entendeu? Eu tenho cuidado tanto nas palavras, né? Mas você vê, né? Os poemas, eu não me preocupo com métrica, entendeu? Os versos são muito soltos, né? Porque eu me preocupo com a mensagem, né? Eu acho que a mensagem é que tem que ser transmitida, né? É tipo assim, não adianta você saber o português correto se não tem a ideia para ser transmitida. Então, antes você tem que ter ideias e transmitir essas ideias. Esse é o ponto fundamental de se falar, de se conversar, de se escrever, entendeu? É o ponto importante da comunicação, é estabelecer contato entre as partes, e essas partes entenderem a linguagem, né? Então, voltamos a falar a linguagem de novo, entendeu? Folheando aqui seu livro, já me deparei com um poema inefável, né? Que ele E já começa falando de palavra, que a palavra inefável é uma palavra linda, que não sabe o que quer dizer. Então, essas reflexões sobre a língua, né? O que nos interessa na palavra, digamos assim, até citando o nome de uma poesia que está aqui no livro do senhor. Essa metalinguagem é como se fosse um brinquedo? Ou já seria uma coisa um pouco mais séria que um brinquedo? Já seria um estudo? Como é que é para o senhor falar, é, além dessa preocupação com a linguagem, mas falar da palavra mesmo? então, nesse caso desse poema aí, depois vamos ver se a gente não se perde aí nas ideias. Mas essa palavra, né, assim, eu acho a palavra bonita, né? Então eu desenvolvi em cima da beleza da palavra, né? No final, a própria palavra se define ao longo do poema, você vai ver que ela se define, né? E aí eu fico tentando descobrir, sem consultar o dicionário, o que que é essa palavra. É mais ou menos o que fala o poema aí, né? E aí ele vai se desdobrando. Não, mas pode ser isso, eu quero saber, mas se eu descobrir, vai ser como ver a primeira vez o mar, e depois não tem, se você viu a primeira vez, você não tem a segunda, né? Não, a primeira vez é só uma vez, né? E aí vai discutindo ao longo do poema isso aí, né? Então, ao longo do poema você vê um pouco de humor, né? Porque o cara fica Sim. perturbando com isso, né? E no fundo ele está discutindo isso aí também, né? E completando a ideia da metalinguagem, né? O que que permite isso, né? É aquilo que você me perguntou, né? A metalinguagem é você discutir a própria palavra, né? Então você fica tentando, que é para você não se perder. A ideia é essa, é você não se perder usando a palavra de maneira, vamos dizer assim, pura, vai, sem a qualidade que ela tem. Entendeu? Então, constantemente você está refletindo sobre isso, né? E acrescentando uma coisa, né, que é a metáfora, que é né, o que que ela te permite, né? A metáfora permite que você viaje, você entendeu? Pelos mundos, né? Aí vem o desdobramento da poesia através da metáfora, que é a grande, né? Então, será que flor, ele está falando flor mesmo, né? Então, não sei se está confuso. Se estiver confuso, você me avisa. Mas é assim, Não. é você sair e voar muito mais. A metáfora vai te permitir isso. Com o cuidado de você sempre estar fiscalizando a palavra como você está usando, né? Cuidar sempre do vernáculo, né? Não tem jeito, nós temos que fazer isso. E Eu estou achando que cada vez está mais imperativo a gente fazer isso. falando sobre o uso da palavra, como que foi o processo criativo desse livro? Conta um pouco mais para gente. Então, ele nasceu do YouTube, né? Engenheiro e poesia, né? Uhum. Ele nasceu dali e, e ao longo do tempo, né? Eu tinha muito desses poemas escritos, né? Alguns nascem ao longo da criação do livro, né? Mas eu já tinha esses poemas feitos, né? Então, eu só fui ordenando eles de uma maneira que desse alguma inteligibilidade ao livro, tudo, né? Foi bem natural para a gente.
Então, quando o senhor, a gente até falou isso no início da nossa conversa aqui, então, quando o senhor recitava a poesia no seu canal do YouTube, já eram as poesias deste livro. Sim, a maioria é desse livro. A maioria é desse livro. Acho que 80% estão, até mais, 90%, né? Estão nos dois, tá no livro é porque a gente ainda está recitando ainda no YouTube, né? E o livro já apareceu, né? Então, os Uhum, poemas que estão lá com o tempo, ele vai aparecer lá também, né? Porque o que que aconteceu? No YouTube a gente dá o visual do poema, né? A gente quis dar um visual do poema, né? Se bem que o poema, ele praticamente, ele quer ser lido, né? A gente sabe disso, né? Mas como a gente quer divulgar isso para que as pessoas comecem a ler, né? Poesia e literatura em geral, entendeu? Então a gente põe essa mecânica, né, do visual. Hoje nós somos muito visuais, né? Então a gente põe essa mecânica do visual e do sonoro, que é a música e tal, para propor essa leitura para os nossos leitores, né? entendi. Então, mas e anteriormente a essa declamação do YouTube, como que foi escrever esses poemas? Eles nasciam, o senhor pensava um pouco, ou eles já vinham prontos, digamos assim? Você está perguntando o processo de criação, né? O meu Sim, processo de criação ele é bem variado, mas é muito do repente, tá? Eu acho que a gente fica algum tempo refletindo sobre alguma coisa, né? E de repente o próprio poema falou, ó, eu preciso sair, preciso sair. Então ele acaba acontecendo, né? Então, muitos poemas aconteceu comigo dirigindo carro, andando de ônibus, metrô, é, aconteceu de estar até dormindo e acordar para fazer, né? Teve uma ideia, tal, né? Então, os processos de criação, eu não posso dizer de cada um desses poemas, né? Cada um teve um processo, mas eu estou uhum, dizendo de uma maneira geral, foram assim, né? Então, e aí você tem que trabalhar aquilo, tem que ter aquela ideia. Às vezes você não dá nem para você estar escrevendo, né? Então eu costumava sempre, agora já não tanto. Eu costumava sempre estar com lápis e papel, porque quando surgia eu tinha que escrever, senão eu perdia aquele momento, né? A poesia tem ela é extremamente fugaz, né? Ela é agora ou você vai, né? Você não consegue reproduzir a poesia daquele momento, né? Porque, sei lá, você vê uma coisa acontecendo, aquilo dá o start, né? Então parece que as palavras, porra, em função daquilo, as palavras vão se alinhando para você escrever poema, seja lá o que você vai escrever. Então elas vão se alinhando. Aí você não escreve, pá, perdeu o momento, perdeu o estado de espírito, entendeu? Então eu andava com lápis e papel constantemente. e o seu livro, ele até tem aqui no sumário, né? Ele tem vários poemas, ele realmente é muito recheado. Então, provavelmente tem vários processos, né? Vários concebimentos aqui, né? Então Nessa... eu andei, viu, Letícia, fazendo uma compilação dos poemas que eu tenho, né? E eu compilei, depois eu distribuí ele numa planilha, né? Então eu Isso vejo aí que é um tem lado bem engenheiro, né? Essa coisa da Oi? planilha. Não, então, mas aí eu percebi que vários poemas, ele cabem em várias ideias diferentes, né? E por que um pouco disso? Porque eu queria criar um livro que ele como um todo desse consistência, não ficasse como folhas soltas, né? Então, cada Uhum. poema é uma coisa. Eu queria que eu tivesse sempre um, uma sequência, né? Uma sequência de ideias, de sentimentos, né? Então eu planilhei isso, né? E foi interessante, que às vezes um poema ele vai ser lido num livro A, vou chamar de A, ele pode ser lido ali, ele pode ser lido no Y, no livro Y, outro livro que não tem nada a ver, mas ele está contextualizado diferente, né? O que lhe dá outro tipo de beleza, né? Eu tinha percebido isso. Eu fiquei muito contente com isso. Foi caramba, você lê o mesmo poema, que é a característica de uma literatura, né? Você lê e contextualizar ele de maneira diferente, né? E isso na própria criação do livro
quando você cria, né? Como eu pegava esse poema encaixa onde? Encaixa aqui, encaixa ali, né? Você está entendendo o que eu estou te falando? Sim, tô sim. Tá? Então, aí ele encaixa ou nesse livro ou nesse livro, que tinha propostas diferentes, né? E essas propostas diferentes, ele cabia e dava um tom diferente, entendeu? Era como se fosse, ele toca num tom aqui, ele toca no outro tom ali, mas ele combina com os dois, com as duas músicas, vai, né? Com os dois livros, né? É, aqui está muito claro a linha, né, que o senhor seguiu, né? A gente falou anteriormente, além da questão das mulheres, que o senhor se refere como uma homenagem, também tem a questão de um estudo da língua, digamos assim. A língua é uma mulher, né? O senhor considera então a língua uma mulher? Sim, sim, sim. E o que que Toda, toda, aí eu estou falando do ponto de vista masculino, né? Não sei se, porque a língua, ela é para falar, né? Ela é para falar. E Uhum. quando ela fala, ela cria uma coisa ou outra, que é uma característica feminina, né? Da criação, né? E dentre todos esses é, poemas, né, que estão aqui, o senhor tem algum que é o seu preferido? Ah, não, não. É interessante, né? Quando eu faço, às vezes, uma releitura, né? Que eu normalmente não costumo fazer muita releitura, não, mas até para mim me entender mesmo, às vezes eu faço uma releitura. E aí eu descubro que tem coisas que eu, porra, legal, eu entendi agora, né? Eu estou vivenciando uma outra situação, porque o momento já é outro, né? Entendeu? Então, normalmente eu não tenho nenhum poema, né? Eu tenho um poema que eu gosto muito, que era um pouco falando das Torres Gêmeas, né? Só para te exemplificar um. E, inclusive, já foi até traduzido, consegui com a Regina traduzir para o inglês, né? E ela é falando na época das Torres Gêmeas, né? Quando aconteceu o acidente e tal, lá das Torres Gêmeas, né? Então, eu contei uma história sobre isso, né? Então, esse é um poema que me agradou, né? Ele fala, na verdade, ele entra até no problema da bomba, tá, né? A bomba atômica e tal. Então ele ficou bacana, mas não tá nesse livro, não. Depois ele vai sair em algum lugar aí. E o senhor gostaria de fazer a leitura de algum poema específico? Vamos ver, você tem algum que você queira? Não. Gostaria que o autor fizesse as Vou fazer ordens. um pouquinho aqui, mas que eu gosto. A gente tá meio escuro aqui, né? Vamos ver. Afrincha. Quem vem logo e pelas bordas socorrer? Afrincha é uma porta que se deixa entrar espaços, estranhos ares. É um túnel que o vento leva-te para outros vales. A frincha é uma fechadura onde espia coisas alheias. É uma represa que se quer romper. Muitas coisas pode ser uma frincha, mas sabe, a mulher é a frincha única a quem senão por ela se move o mundo. Tá na página 23 aqui do seu livro, A Isso, Princha. isso. Eu queria que você lesse. Se eu gostaria que eu Isso. lesse um, Escolhe uma e leia um para nós. olha, vamos ver um aqui. Vou ler o Propostas. Pode ser? Pode? Ele está na página 51. Boa Proposta. ideia. Menini, eu poeta. O que seria, aproveitando aqui, o Menini, eu poeta? Então, às vezes as palavras. 51, você falou? É 51. Então, às vezes as palavras saem dessa maneira. E muitas vezes que eu estou escrevendo e ela sai, eu respeito a própria palavra que ela quis se identificar assim. Então, não necessariamente ela tem até significado para mim, mas com certeza ela está dizendo isso para alguém que vai ler o poema. Tá?
Ok. Tem Então, tem outras palavras que, se, de repente, elas aparecem, né? Elas querem passar alguma coisa que a gente, entendeu? mas eu gostei, dessas palavras, assim, são um pouco abstratas, mas eu gostei. Tá bom. Então, vamos lá, propostas. Menini, eu poeta. Há nos olhos uma proposta de luz, há nos cabelos uma proposta de afago, há nas bocas uma proposta de palavra, há nos braços uma proposta de abraço, há nas pernas proposta de andar, há nos seios uma proposta de boca, há sempre para o ventre uma proposta. Há nas mãos avessas uma proposta de poemas e nas mãos vadias proposta de adeus. Eu gostei Parabéns. dele. Que bom ver você lendo, ficou muito legal. A gente que faz, né? A gente gosta de ver outras pessoas lendo, isso que é muito gostoso. Obrigado aí pela leitura. Ah, disponha. E antes da gente, né, caminhar para uma finalização, eu gostaria que o senhor fizesse alguma consideração do seu livro. Tipo, você quer uma coisa específica? Não, às vezes o senhor quer falar alguma coisa que não foi abordada, algum comentário específico sobre o seu livro para os leitores, para quem está assistindo aqui o Sempre um Papo. Não, o que a gente pede muitas vezes para os leitores, as pessoas que estão adquirindo o livro, né? É que comente os poemas, né? Às vezes a gente tem uma dificuldade porque as pessoas ficam com medo, né? De comentar, né? E a gente incentiva, falando, não, comente, porque principalmente em poema, não existe isso, entendeu? Se duas pessoas leem, elas vão ler coisa diferente. E para a gente, né, a gente quer escutar isso, você entendeu? Porque a própria pessoa descobre que às vezes coisas que nem a gente que estava participando diretamente disso, pô, você vê uma coisa diferente, né? Que é a beleza da arte, né? Então, isso é muito importante. O que eu tenho que pedir é isso, né? Leiam e comentem. Ó, o YouTube está lá. Vai lá, lê e faça um comentário. Pode falar mal também, não precisa só falar bem, não. O mal também vai vir a crescer. As críticas construtivas, né? Sim, sim. E até aqui, antes da gente encerrar, aqui no seu livro, fala que o senhor possui 8 livros prontos que ainda estão para ser editados. O que que a gente pode esperar aí do Lierte no futuro? Eu pretendo editar esses livros todos, né? A gente está aí já com esses livros bem adiantado, né? E esses livros, na verdade, eles foram nascendo ao longo do tempo, né? E eu só consegui compilá-los agora com mais tempo que eu tenho disponível, né? E aí a gente foi descobrindo essas coisas, né? Então eu pretendo, se a gente achar uma editora que não participe com a gente, melhor. Senão a gente vai tocar sozinho também, vamos fazer o quê? É isso aí. Muito obrigada pela sua participação, Lierte. Foi um prazer ter você aqui conosco no Sempre um Papo. Opa, Letícia, obrigado. Agradeço a todos vocês aí, o Afonso, o Alexandre, a toda a sua equipe. A gente ficou contente, muito contente de participar com vocês aí. E esperamos que um dia voltemos a nos falar, tá bom? Tá bom. Até mais, Lierte. Muito obrigada. Um abraço, tá? Abraço a todos aí.